Espera mais um minutinho. Aí, gravando. Clique para falar, né? A gente vai conversar sobre a minha tese, meu trabalho de doutorado. Essa tese que vai aí no movimento de uma imagem-tempo. Que ultrapassa esse espaço de papel, né, de duas dimensões. Tese em Devir Cinema. E vem lá do Travessia, vem de Juiz de Fora. Essa tese filme Bricolé. Educação em tempo de pandemia, experimentações com fazer cinematográfico. Produção Diogo Santos, orientação Sônia Clareto. O espectador entra nessa experimentação. Experimentando. Imagem-tempo dentro da imagem-tempo. O trabalho integra a linha de pesquisa discursos, práticas, ideias e subjetividades em processos educativos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A tese é minha, mas eu pretendo que seja mesmo uma construção coletiva, e é. O título é seu, mas a tese é nossa. Partindo de diferentes inspirações teóricas e filmográficas, além de experimentações com cinema, emergiram alguns dispositivos de produção de imagens. Eu criei alguns disparadores de produção de imagem e fui produzindo experimentações com criação cinematográfica sobre o tema Educação em tempo de pandemia. Não há um discurso benevolente, nem que a tecnologia vai resolver, né? E nem que ela é o problema, mas que ao usá-la, ela vai criar outras coisas, né? Ela cria outros possíveis. Vai circulando e vai mostrando várias facetas. Nesse modo de experimentar. Estão me ouvindo, então, né? A tese mudou de caminho, né? Ela desviou o caminho original. A gente estava preparando uma pesquisa sobre produção cinematográfica dentro do ambiente escolar, que no momento de ir para a escola, partir para a escola, fazer um trabalho de campo, a pandemia veio e embaralhou as cartas e me obrigou a experimentar com o que está acontecendo. Que educação acontece nessa educação que acontece com a pandemia? Menos uma questão de captar um momento e mais produzir com o momento. Agora a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo uma primeira exame de qualificação. Um momento histórico sociocultural que é único. E aí tudo isso vem junto. A gente está neste momento da pandemia que isso se coloca. Forçar a forma. Para além de flertar com essa possibilidade, efetivamente conseguir fazer. Então, assim, mais do que não é uma coisa de fazer diferente. Esse momento, com esse pesquisador, exige esse formato. Quer dizer, exige assim, é isso que emerge, é isso que urge, né? Isso, a urgência do momento, né? Tem um tom de metapesquisa. O que eu tô chamando aqui de metapesquisa? Uma pesquisa que se propõe a pesquisar sobre a própria pesquisa. Não é para dizer como é que se faz pesquisa com cinema, mas para contar um pouco qual é o percurso dessa própria pesquisa, sabe? Então, para contar os modos singulares desta pesquisa se fazer, efetivamente. Mais nesse sentido do que numa meta-pesquisa, assim, da pesquisa que fica falando de como é que tem que ser feito, né? Mas no sentido de contar o próprio percurso. Não é para criar uma receita de como que faz uma tese, filme, né? Um manual. Não vai se falar sobre como que se dá o cinema, mas vai se fazer isso. Isso é a questão. Tem uma política assim, bem, né, instaurada aí. Produzir alguma coisa com isso. Rente a isso tudo que está acontecendo. Acontecendo com isso que está acontecendo. Desbravar um lugar. Produzir um lugar em que isso, enfim, é possível. O lugar da gente tentar experimentar é aqui. E eu vou experimentar também. Solta a mão. É isso um pouco. A experimentação é soltar a mão. É pela perseguição do desejo mesmo, é pela perseguição daquilo que vem primeiro, que chega primeiro. Por que a tese não poderia ser somente o audiovisual?
Porque ainda a escrita é uma linguagem que legitima a tese. Perseguindo esse problema. Você ler uma tese em que você assiste a tese. Ler a tese é assistir a tese. Então, sabe, é esse movimento. É uma outra experimentação, é um outro lugar. Você sentar para assistir uma coisa. Te retorce como leitor porque você não sabe o que fazer. Te retorce como espectador de cinema porque você acha que está lendo uma tese. E te retorce como leitor de tese porque você acha que você está assistindo um filme. A experimentação faz isso. Vou assistir a tese. Assistir uma tese é ler uma tese, né? E quebra não só do tipo de coisa que você vê na tela, né? Mas uma mudança, inclusive, de atenção. Eu não leio um texto do mesmo modo como eu assisto um vídeo. Que problemas que isso coloca para o ler? Então, também que problemas que isso coloca para a escola? O ler e o escrever, né? Que dimensões outras do ler e do escrever essa experimentação aponta? O movimento de formação desta tese passa um pouco por aí. Colocar em discussão, né, em questão, esse estatuto da produção acadêmica. Modos de ler e de assistir uma tese. O que pode isso? O que pode uma tese neste formato? O que ela dispara, o que vira ela afirma, né? O que ela ajuda a produzir no mundo? Que mundo ela produz? Né? Então, acho que é ficar com isso. Ela escreveu uma palavra, escreveu. E eu vou chamar de texto mesmo. É uma produção textual. É um texto, sim, a ser experimentado. Então, eu li o texto, e essa leitura desse texto nesse modo, ele exige um outro corpo. E eu fiquei pensando se isso não é a questão do ato de criação e a produção da ideia que o Deleuze vai trazer lá. Estão me ouvindo, então, né? Je voudrais moi aussi poser des questions. Il faut avoir des idées, quelles qu'elles soient. Ça, c'est une idée cinématographique. Je dis c'est prodigieux parce que ça assure, au niveau du cinéma, une véritable transformation des éléments. Agora eu não sei o que eu faço aqui, peraí. Menos ocupado em fazer uma tese parecer uma tese. Porque a tese não existe para ser interpretada, a tese é. Sugere alguma coisa que está tentando fugir. Cartografia reconhecida também como esquizoanálise, acabou. Se a gente está nessa condição de trabalhar com esses autores, a gente não é que não tem jeito de abandonar do dia para a noite, mas aí é com isso que a gente disputa. Toda vez que a idealidade vem, a esquizoanálise é isso, é um modo de operar que quebra com a idealidade. Eu não sei se é possível, não sei se no final não vão exigir um texto escrito. A banca vai dizer um pouco disso, né? E as dimensões, né, internas e externas vão dizer um pouco disso. Mas isso não é o que realmente move esse trabalho. É essa experimentação com esse formato de escrita. Aí, lá no final, se achar que precisa, empilha os textos, imprime e manda, porque não é isso que vai fazer a questão. A questão é como isso vai operar. A produção de um doutorado é muito mais do que a produção de uma tese. E a produção de uma tese é muito mais do que a versão final que vai para a biblioteca.
O que é uma tese? Uma tese é alguma coisa que algum doutorando faz enquanto faz uma tese. Então, agora a gente está fazendo uma tese. É uma tese. Agora, se ela vai ser uma tese que vai ser aceita de pronto na biblioteca, isso é outra coisa. Isso é um problema, é uma questão política que vai ter que ser discutida depois. Ou junto, né? Não necessariamente. É uma questão também. Mas, enfim, então não existe uma forma específica. E não tem texto que vá... que já tenha sido escrito, né, digamos assim, e vai justificá-la. Porque é o próprio fazer dela que vai justificá-la no sentido de sustentá-la, né, quando eles falam lá da arte, né, de produção desse monumento. Não é o Nietzsche que vai te dar a segurança. Está lá agarrado, estou seguro, porque qualquer coisa... Não, é soltar a mão. E a biblioteca? Não tem que pensar em biblioteca. Você vai inventar a sua biblioteca. Até o início da pandemia, era um formato que a gente tinha que entregar uma forma impressa. Depois da pandemia, não existe mais isso. Né? E, assim, os trabalhos não são feitos para serem impressos. A gente insiste do jeito que a gente sabe fazer trabalho. Então, não que todas as teses precisam deixar de se caminhar para a impressora, é que elas não são obrigadas a caminhar para a impressora. Acho que é um pouco isso. E aí, pensar com isso pode ser interessante para a gente pensar a pesquisa, né? A gente precisa limpar um pouco esse terreno, senão a gente fica refém daquilo, que é, enfim, o que é o habitual. A gente fica refém daquele ponto final e, portanto, a gente começa a se justificar. Não posso fazer isso porque, no final, não posso fazer. E, enfim, não é isso que é um tornar-se doutor. Né? Então, acho que esse é um ponto. Assim, como é que a gente pensa a produção de uma tese que não será impressa? Porque a sua tese não será impressa. E agora a gente não precisa mais ficar dizendo que isso que a gente faz é pesquisa. É fazer e pronto. É fazer e pronto. Então, assim, são alguns enfrentamentos que eu vejo que tem aí uma certa ressonância, né? Como é que a gente está num momento em que, por exemplo, nem tese em papel mais a gente entrega, né? Só digital. E a gente ainda escreve na direção da impressora. Porque se a gente fizer no formato PDF para ser impresso, é só isso que a gente vai ter. E a gente agora, a nossa realidade agora é um PDF para não ser impresso. Assim, desse modo, tudo que a gente faz, né, enquanto política de experimentação, não é uma forma certa de fazer experimentação, mas é como se experimenta com aquilo que se pode experimentar. Então, não existe um jeito certo de experimentar. A questão é se a experimentação só acontece com o que é possível, né? Seja para se produzir uma versão para ser arquivada na biblioteca, seja para produzir um vídeo, seja para produzir uma pintura, seja para produzir versões, seja uma versão que seja para ser arquivada, coisa que nem já nem existe mais, mas para ser produzida digitalmente, mais um PDF. Né? Então, acho que é isso, assim, para além de ter uma forma final que impede que a gente faça alguma coisa, talvez pensar o que esses processos todos nos impõem ou nos possibilita nos possibilita experimentações. Não existe uma experimentação que a gente tem que fazer boa e uma subjugação a uma forma que, enfim, só pode ser assim. Mas como que a gente fica o tempo todo na experimentação. Experimentando, seja para arquivar, ou seja para produzir PDF, ou seja para produzir o cinema. Mas essa questão da experimentação com escrita, ela é talvez dos pontos mais caros que o Travessia tem. Então, não é fazer algo diferente porque está no Travessia, mas tudo se torna experimentação. Né? Tem uma certa exigência, mas é a exigência de ficar com isso. Não é a exigência de ir para algum lugar. Não venham nos dizer que isso não é pesquisa. Isso é pesquisa.
Quinta-feira, 6 de agosto, 9 horas da manhã. A escola está vazia. Não é feriado, não é férias. Salas vazias, o material aguarda. Os pais virão buscar? Estudo remoto. As famílias virão buscar o material para estudar em casa? Sala vazia, quadro vazio, não há nada escrito aqui. Corredores vazios, outrora cheios de alunos e alunas. Daqui a pouco seria intervalo, recreio. Não há o futsal, não há brincadeira. Quadra vazia, pátio vazio. Sigo pelo corredor, pela escola, vazio. Pensando nessa potência dos efeitos das imagens. Ultrapassa esse espaço bidimensional, né? Ele leva essa imagem em movimento a um espaço em 3 dimensões. Que a maioria desses espaços, né, que ultrapassam esse espaço bidimensional, são ambientes cotidianos, né, domésticos. São locais de família, locais individuais, íntimos. Então, olha aqui, você começa a falar. Então, todos os espaços sempre estão sendo invadidos pelo mundo de fora, né? Pela essa exterioridade, né? Pela escola, pelo espaço urbano, né? Cheguei no meio, né? Eu cheguei atravessando o seu texto, as suas imagens, e eu fui ficando com aquilo que foi sobrando para mim, os restos. E é isso que
pode ser potente. Entrar nessas linhas, né? Linhas de escrita, linhas de imagem e deixar-se levar por isso. Jogar com a edição e trazer coisas que as pessoas não disseram e não queriam dizer. E fazer todo um processo de criação completo com aquilo dali, separando essas coisas, juntando quando é necessário, silenciando uma e mantendo o outro. Buscar essa invenção, né? Cada um vai buscar a sua invenção. Cada um lê da sua forma. Colocando ele em movimento. Você faz a sua velocidade. Pareçam com o movimento, que façam desse texto outra coisa, né? É que é para fugir mesmo daquela linearidade do documento. Não tem um desajuste, um descompasso, tem umas ranhuras, umas sonoridades, uns ruídos. Tem uns ruídos. Mais uma potência, né? Marca esse lugar do Travessia. Gente, toda hora aparece uma propaganda aqui, aí trava tudo. Estou pensando no Dia da Defesa. Se aparecer, eu nem sei o que eu vou fazer. Minha imagem está chegando, meu áudio está chegando bem? Grande questão é a experimentação. Não adianta você querer arrastar para um lado ou para o outro, que ele vai para onde ele der conta de ir. Até aquele negócio que o Deus vai falar, né? Que você arrasta a coisa no limite, aí vem o limiar, aí vem um novo agenciamento. E é com isso que a gente fica. E aí a gente vai ver como é que isso vai desdobrar. Como que as experimentações vão continuar se dando. Neste momento, a tese é isso. A gente vai fazer esse primeiro exame de qualificação com isso. Uma tese, está certa, ela vai ser lida, recebida aqui e ali, vai ganhar prêmio ou não, ou vai... Mas, fundamentalmente, é um doutor que se constitui, que vai continuar escrevendo, continuar publicando, vai orientar, vai desdobrar isso, né? Vai levar isso para outros lugares. Então, é isso, vai afirmar outros mundos, produzir outros mundos. É nesse lugar que eu quero apostar, no como essa singularidade produz esse múltiplo e como esse múltiplo, né, produz essa singularidade. É ali. E vamos experimentar com isso. Na interface do cinema com a educação. Com o Travessia, a maneira do Travessia. E é o Travessia presente. Je dirais, voilà une rencontre, une belle rencontre. Estão me ouvindo, então, né? Não, eu só ia abrir uma outra questão sobre título. Isso pode sim. Porque tem o título que ele está usando aí, mas tem um que eu queria sugerir. Ele tem o título de um dos filmes que é Entre Telas, vírgula, Janelas. Eu vejo uma força imensa nesse título, né? No momento que a gente está. E produzindo. Então, eu fiquei imaginando se podia ser o título da tese. Entre telas, janelas, e o subtítulo continuaria. Experimentações cinematográficas com educação, né? Por quê? Porque a pandemia, ela vem entre as telas e as janelas, né? Não precisa vir como nome, né? Enfim, era uma proposta política, né, de trazer que é o título que tem um dos filmes. Ó, lindo, maravilhoso. Eu até anotei. Et que le soleil matinal s'arrête, donc comme une collègue, que la vie s'ouvre, devient ce sont des routes sur terre que voyageurs de ses habitants vont voyager encore par des pluies de derniers, fournis d'insécurité que nos enfants. Il aurait pu devenir pour raccorder la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être en outre, comme en Orient, le désert s'est entravé à cette porte, que les bêtes de proie vont entendre leur hurlement dans des lointains temples rapprochés. Car avant violence se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes. Et que le soleil matinal se lève, donc comme une collègue, que la vie s'ouvre, devient ce sont des routes sur terre que voyageurs de ses habitants vont voyager encore par des pluies de derniers, car il n'y en a pas d'insécurité que nos enfants.
Il regardera l'ombre faire avec ce qui se passe en l'ombre faire avec ce qui se passe en vérité dans le monde que la nuit. Aussi ne croit-il pas que ce fortement son cœur à quelque moment le sort voyage. Il faut qu'il y ait aussi en lui la vagabondise dont le plaisir soit dans le changement et fasse les autres contrées sans doute. Cet homme connaîtra les demoiselles au fond la solitude, trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Peut-être en nous, comme en Orient, le désert s'étendra limite à cette porte. Les bêtes de poil entendent leur hurlement dans les lointains temps de rapprocher. La grande violence se lèvera, que les brigands lui déroberont ces bêtes de somme. Alors, la nuit la vie souffle ne peut bien se sonder à l'autre sur terre que voyagera de ses habitants. Voyager encore par des pluies de saignées, car il n'y en a pas d'insécurité que nous enfants. Il regardera l'ombre faire avec ce qui se passe en vérité dans le monde que la nuit. Aussi ne croit-il pas que ce fortement son cœur à quelque moment le sort voyage. Il faut qu'il y ait aussi en lui la vagabondise dont le plaisir soit dans le changement et fasse les autres contrées sans doute. Cet homme connaîtra les demoiselles au fond la solitude, trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Peut-être en nous, comme en Orient, le désert s'étendra limite à cette porte. Les bêtes de poil entendent leur hurlement dans les lointains temps de rapprocher. La grande violence se lèvera, que des brigands lui déroberont ces bêtes de somme. Alors, et que le soleil matinal se lève, ardent comme une bougie à l'écolaire, que la vie souffle ne peut bien se sonder à l'autre sur terre que voyagera de ses habitants, voyager encore par des pluies de saignées, car il n'y en a pas. Estão me ouvindo, então, né? Le cinéma, je pense, mettons, supposons qu'il raconte des histoires avec des blocs de mouvement durée. Blocos de movimento duração. Blocs de mouvement durée. Blocos de movimento duração. Série de petits morceaux dont dès lors la connexion n'est pas prédéterminée. Espaços, tempos desconectados e ao mesmo tempo tem muita conexão, mas não é uma conexão pré-determinada. Uma fala não se conecta com a outra e uma imagem não se conecta com a outra por conta de uma questão de causa e efeito. Mas elas se conectam porque existe uma intervenção naquele conjunto de imagens e que não está dado na própria imagem e que vem de alguma coisa, vem de algum lugar. Onde está o Diogo? Diogo, diretor? Diogo, pesquisador? Diogo, onde que ele está? Diogo, onde você está? La réponse, elle est donnée. Ces petits morceaux d'espace visuel dont la connexion n'est pas donnée d'avance. Par quoi voulez-vous qu'ils soient connectés sinon par la main? Cara, o Diogo tá aí. Eu consegui ver. A sequência de imagens, elas não te dão uma lógica de composição. Mas existe um fora dessas imagens que te dão uma lógica de composição que passa pelo diretor, pelo Diogo. Né? Que tem uma lógica por trás, né? É toda uma costura que é o Diogo. Mas não era isso que eu quis dizer, não. Ele falou, mas foi isso que eu produzi. Então, assim, já perdeu. Será que o Tarcísio falou disso na hora que ele estava querendo dizer isso? Ou foi uma jogada? A burla o tempo todo. Pegar as falas para dizer com elas. Se escondendo atrás daquelas vozes. Você tem ali o que você consegue ver do filme. É aquilo. E tem um extracampo, aquilo que você não consegue ver e que compõe aquilo tudo de fora. Et tout le monde sait en quoi ça consiste, je le dis à ma manière. Une voix parle de quelque chose. En même temps, donc, on parle de quelque chose. En même temps, on nous fait voir autre chose. Et enfin, ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir. É também uma política de resistência. Résistance. Acte de résistance.
A obra de arte não é um instrumento de comunicação. Então, assim, eu estou colocando aí essa tese nesse formato, ou as teses, como uma obra também, né? A obra de arte nada tem a ver com comunicação. A obra de arte não contém estritamente a mínima informação. Em compensação, existe uma afinidade fundamental entre a obra de arte e o ato de resistência. C'est l'acte de résistance. Enfim, o problema que se constituiu depois disso tudo é o que então escrever, né? Digamos assim. E essa tese mexe com esse problema, e coloca também problema nisso. Eh bien voilà, je suis profondément heureux de votre très grande gentillesse à m'avoir écouté et je vous remercie beaucoup. Para dizer de alguns conceitos, agenciamento, o ato de criação, nomadologia, metapesquisa, imagem-tempo, as referências, Nietzsche, Agnes Varda, Walter Benjamin, Sueli Roni, Diogo, Silvio Carraro, Margarete, Castrucci, Tarcísio, Sônia Clareto, Deleuze.